vitalidade e dinamismo. Esses são os conceitos que regem a cidade atual. Mas é realmente necessária toda essa superposição de sons, imagens e anúncios para se fazer ser notado? A sociedade atual é efêmera, o que significa que tudo passa rápido demais. Não é permitido tempo para absorver as informações. O trânsito é rápido e, quando não é, se procura logo algo para fazer enquanto espera. Por isso, as empresas atuais investem pesado em imagens fortes e grandes, pouco para informar, mas em geral para fixar a marca. Existem tantas marcas que apenas aquelas vistas muitas e muitas vezes ficam na nossa cabeça. O quão necessário é esse congestionamento informacional? Do texto Poluição Visual e Paisagem Urbana, quem lucra com o caos, da doutora Eliana Comim Vargas e da arquiteta e urbanista Camila Faccione Mendes, pode ser tirada a citação onde estas parodiam a definição de poluição ambiental, ditando como limite para a poluição visual o ponto onde o meio não consegue mais digerir os elementos causadores das transformações em curso e acaba por perder as características naturais que lhe deram origem. Contudo, até onde vai a possibilidade dessa transformação? Em que ponto o espaço apropriado deixa de ser intervenção e se torna poluição? O outdoor de fast food é apropriação e uma batalha de rima é poluição? O brilhoso letreiro de uma loja é poluição e quanto um grafite é ocupação? Qual é de fato o limite? Eu ver, poluição visual é pichação, é cartazes colados no muro, banner, essas coisas que envolvem assim tudo, assim, a ocupação visual. Eu não sei o que é isso, não. Não faço a mínima ideia do que é isso. Cara, é até meio complicado assim. Talvez seja uma questão de uma educação cultural mesmo. Acho que muita gente não tem o hábito de encarar isso como arte. Até mesmo de entender que aquilo ali é fruto de trabalho, de tempo, dinheiro. E também é um gasto também, até para pintar na rua. E muitas das vezes você não tem nenhum tipo de retorno sobre isso. Mas eu acredito que seja mais essa questão da parte cultural mesmo, de educação mesmo. Ou talvez por acharem que tem um grafite lá, também não tem problema colocar um cartaz. Então aí um cartaz você coloca que não vai poluir, aí chega outra pessoa, coloca outro cartaz, aí assim sucessivamente, ou colocando vários cartazes, quando você viu, já tá tudo tomado pelos cartazes. Tipo assim, o grafite, eu acho feio propaganda, fazer propaganda. Não acho, por mais que eu tenha uma marca, raramente eu vou fazer uma propaganda ou uma coisa assim, a não ser que eu faça um grafite. Porque eu acho que polui muito, a gente já vê propaganda na internet, nas redes sociais, então às vezes vai no shopping tem propaganda, na televisão tem propaganda, e às vezes as pessoas tomam a rua para fazer propaganda. Então é uma poluição visual muito grande, e o grafite meio vai brigar com isso. Às vezes enrola umas rixas, a gente pintar em algum lugar, os caras vêm colar cartaz, os caras vêm fazer uma propaganda em cima, e a gente vai lá e faz de novo. A gente acaba entrando nisso, meio que vai acontecendo. A gente acaba participando de projetos como oficinas, escolas, palestras. E isso é muito bacana, você poder falar, porque é uma realidade muito próxima da gente, sabe? Quando eu vou numa escola, eu era um daqueles alunos ali. Então, pra mim, assim, é legal porque eu acabo passando uma mensagem, tipo, cara, tem outra solução. É legal estimular também. O meu trabalho, eu trabalho muito com figura humana. Então, as pessoas, quando elas passam, olha, elas já identificam o que está sendo feito. Acontece muito isso com o pessoal que trabalha com letra, porque até eles começarem a pintar e colocar cor, parece uma pichação, o esboço. Então aí acaba tendo uma repressão porque as pessoas não entendem. Então isso acaba trazendo algum tipo de desconforto. Mas, porque são duas linguagens, né? É o street art, né? E tem o grafite. Então, minha técnica, eu trabalho com uma técnica mesclada, que é stencil e grafite. Então, o grafite está mais ligado às letras mesmo. A arte urbana acaba englobando tudo, tipo colagem, sticks, stencil.
O grafite ele é mais voltado mais às letras mesmo. Então, na verdade, eu sempre curti muito a parte de intervenção. Sempre queria muito fazer, mas eu não sabia como começar, realmente pela falta de referência. Aí a minha oportunidade foi aqui até no IF mesmo, porque eu comecei a fazer um estágio e lá eu tinha um suporte, que eu tinha uma impressora, tinha papel, tinha um computador. Então ali eu comecei a fazer meus trabalhos, estudar. Foi aí que comecei a desenvolver, conhecer técnicas. Aí eu comecei um pouco pela colagem, pelo lambe, e depois aconteceu um problema, até foi até curioso assim, aconteceu um problema na impressora, ela ficou só funcionando a tinta preta. Aí eu falei, cara, eu preciso continuar fazendo isso, de tal forma. Eu falei, cara, eu vou fazer stencil. Aí foi aí que me identifiquei real, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. Poluição visual é tudo aquilo que se é enfiado goela abaixo, aquilo que seus olhos, já cansados, ainda são obrigados a ver. Poluição visual constitui tudo, inclusive arte, mas tudo que se mostra em excesso no meio urbano. A ocupação visual atua de forma diferente. Geralmente afastada, centralizada em um muro de bairro, exibe uma forma de arte e toma aquele espaço como seu, sem excesso de informações, sem sobreposição e sem exagero de imagens. A ocupação da poluição se difere no relaxamento dos olhos. Além do cansaço visual, traz-se junto com a poluição visual as dores de cabeça, falta de atenção, ansiedade e queda no rendimento de qualquer atividade que esteja sendo realizada. Uma poluição tão pouco comentada, mas que gera muito desgaste no dia a dia. Na verdade, o grafite vem da pichação. A realidade é essa, que a maioria dos grafiteiros já foram pichador ou ainda são pichadores. A galera mais nova não tem muito essa parada de pichar. A galera começa mais no grafite mesmo por ter oficinas e tal. Antigamente a galera tinha que ser pichador para ele poder fazer um grafite, porque ninguém ia dar um muro pro cara pintar. Na verdade, o grafite e a pichação, só aqui no Brasil que tem essa diferença, porque não existe essa diferença fora do Brasil. Uma tag, que é assinatura, é grafite. Mas, tipo assim, eu não gosto, eu não faço. Mas respeito meus amigos que fazem. Tipo assim, não vou reprimir eles nunca. É a vibe deles, como é a minha vibe fazer grafite também. Então, tipo, eu respeito, cada um tem o seu espaço. Na teoria, grafite é arte urbana que vem de planejamento, uma arte que é pensada antes da execução. Geralmente, há concordância entre o artista e o proprietário do espaço apropriado. Em contraposto, a pichação vem para ser a exibição do proibido, a explosão de adrenalina no meio do caos urbano. Diz-se que pichação não é para ser bonita, nem para agradar ninguém. A pichação é feita para agredir, e ela agride mesmo, e por isso é ilegal. Até 2011, a Lei 9605/98 criminalizava tanto a pichação quanto o grafite. Foi só em 2011, porém, que a Lei 12408/11 descriminalizou o grafite e ficou proibido somente pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, com detenção e multa maiores quando se trata de patrimônio histórico tombado. Em outras palavras, pichar é surto, e surto é proibido, crime. Ainda em campanha, pouco tempo antes de assumir o cargo de prefeito de São Paulo, João Dória já manifestava sua indignação para com as pichações e grafites e afirmava que o governo que atuava até então permitiu o vandalismo. Após ser eleito, em 2016, ele iniciou o programa Cidade Linda, com o intuito de embelezar a cidade. Dentre uma das ações desse programa, se destacou a atitude de apagar e cobrir na cidade as pichações e grafites, normalmente na cor cinza. Foi ainda proposto pelo mesmo a criação de um grafitódromo, inspirado na cidade de Miami, mas isso só resultou na pichação que dizia: "Não dê vexame, São Paulo não é Miami". O ex-prefeito chegou ainda a declarar que os pichadores deveriam se tornar artistas de verdade. Então, iniciou-se assim uma guerra entre pichadores e o atual prefeito daquele momento, onde eram feitas pichações contra Dória e em pouco tempo já eram cobertas a mando do prefeito. Em meio a essa batalha, ele conseguiu sancionar uma lei que vem para punir pichadores flagrados com multas de 5 a 10 mil reais,
sendo o valor mais alto para o bem tombado ou patrimônio público. Ele afirma também a futura presença de 2.500 câmeras na cidade. A partir de toda essa guerra do spray, Dória começou a querer com que o grafiteiro tivesse espaços pela cidade específico para o seu trabalho, mas foi criticado e continuou a haver intervenção pela cidade em confronto a essas ideias. O que vocês acham do barulho do trânsito de Campos? No meu caso, a gente vai em ônibus, mas quando quando eu venho a Campos para resolver algum problema aqui, não é Tão gritante, tão gritante, entendeu? Só em horário de rush, que às vezes perto de escola, ou ponto de ônibus, que é muito chato, entendeu? Toda hora buzina, tem conflito de carro, moto ali, mas normalmente quando eu venho, tirando essa parte da tarde, assim. O que você acha do barulho do trânsito de Campos? Uma coisa horrenda. Quais são os barulhos que mais te incomodam quando você tá em casa? Acho que minha vizinhança, eles ficam gritando, né, barulheira, tipo, um batucado, um troço que vem lá, fica na boa, dormindo na paz, de repente é um barulheiro, um batucado, vizinho gritando, criança, não sei de onde, dos infernos batendo lá. Você já foi nas batalhas de rap que acontecem embaixo da ponte? E o que você acha? Massa, tem amigos que fazem também lá. De acordo com o artigo escolar do site Toda Matéria, poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. Esses ruídos existem constantemente no nosso dia a dia, de forma que acabam até passando despercebidos, por conta do costume. O Senhor Jesus, Ele não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. O Senhor tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor tem que ser único. O que a Bíblia nos garante nesse jovem rico. O que você acha do barulho do trânsito de Campos? Irrelevante pra mim. Quando você tá em casa, que tipo de barulho mais te incomoda? No momento dos meus cachorros, que eles latem bem alto e na minha rua não tem tanto barulho de trânsito, é uma rua bem pacata. Ou se você conhece as batalhas de rap que acontecem pela cidade, batalha de rima? Não, ainda não fui. Conheço, mas nunca fui. Nunca foi por quê? Não tive interesse. Independente do costume, os malefícios desse tipo de poluição são diversos. Podemos destacar o estresse, depressão, insônia, agressividade, perda de atenção e de memória, dores de cabeça, cansaço, gastrite, queda de rendimento no trabalho. Algumas mais direcionadas, como a ocorrência de zumbido, perda de audição temporária ou permanente e até surdez. Eu sou acho que da primeira geração, quando começou os movimentos embaixo da ponte, que era o Rima Cabrum. E era legal porque eram mais ou menos umas 7 pessoas, uma caixinha de som bem pequena. Aí começou o Rima Cabrum, aí ficou um bom tempo, aí foi crescendo, aí as pessoas que eram mais novas começaram a ter algumas responsabilidades e não puderam mais ficar de frente. Aí o legal é que hoje cresceu bastante, não só tem ali, como tem a Batalha do Cigano, que acontece em Nova Brasília, tem debaixo da ponte, tem outras batalhas acontecendo dentro da cidade. É bem bacana ver esse crescimento, assim. A cidade de hoje está num momento muito bacana, assim, de crescimento cultural. Em tudo, tanto na arte urbana, quanto no grafite, quanto nas batalhas, em geral, assim. Independente do tipo de arte urbana, seja ela um grafite, uma ocupação, uma pichação, uma batalha de rimas ou uma apropriação, toda arte é válida, contando com o fato de que ninguém cria arte para ferir a visão de alguém, e sim de trazer questionamentos ou somente apresentar cultura sem discriminações. Eu sinto que eu perco, quando eu pinto na rua, eu deixo de ser dono dela e as pessoas que cada interpretação tem a sua interpretação. Cada um vê de um jeito. Mas é bacana, assim, sabe? O grafite ele tem um poder de socialização enorme. Na época, esses 3 anos que eu comecei a pintar, eu conheci muita gente. Esse poder de socialização que o grafite permite é fantástico. A arte urbana tá aí, para quem quiser ver, quem tiver coragem de tirar os olhos do banner de liquidação e olhar um pouco em volta. A arte de rua vem para romper a rotina prédio-propaganda e propaganda-prédio.
quebrar a monotonia urbana sem agredir o visual. Há quem diga que a arte de rua não traz cultura, mas não se pode negar a influência que essa gera na sociedade, como intervenção social e como crítica, mas principalmente como apropriação do espaço pessoal urbano, que é da comunidade por direito. Cara, é coragem mesmo. Colocar a cara mesmo, a rua. Legal aqui, falar um pouco de campus mesmo. Campus, para mim, é um ateliê aberto. Você tem N possibilidade de estudar o seu trabalho, de ver como as pessoas elas vão reagir ao seu trabalho, porque aqui não tem muitos trabalhos de intervenção. Então é bom você criar uma educação nas pessoas, a olhar seu trabalho, se identificar. Então aqui campus é muito legal para produzir. Então para quem quer começar a fazer um tipo de trabalho, pode fazer, vai ser bem-vinda. E a gente precisa muito disso, sabe? Precisa muito mais de pessoas produzindo. Acho que a gente vai conseguir alcançar muita coisa mudando a nossa cidade.